Você já parou pra pensar que todos os filmes de premonição podem estar conectados por um plano sinistro da morte? Pois é, muita gente acredita que essa franquia não é só um monte de acidentes aleatórios e mortes bizarras. Tem algo maior por trás de tudo isso, um ciclo, uma maldição ou até um looping eterno onde ninguém escapa. E com Premonição 6, Laços de Sangue, essas teorias todas começaram a fazer muito mais sentido. Afinal, mesmo que a ideia de linhagem amaldiçoada conectando todos os filmes tenha sido descartada pelos diretores, tem muita coisa que faz sentido, então vamos explorar isso daí. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema! Antes de começar, a gente quer agradecer os 9.000 inscritos, a gente é muito grata, a gente ama vocês e muito obrigada por sempre apoiar a gente. Muito obrigada, a gente sabe que as oportunidades que aparecem é por causa de vocês e as que vão aparecer também é por causa de vocês. Então, muito obrigada, galera. Gente, a gente sabe que vocês também não são só um número, tá? A gente sente cada um de vocês, então obrigada mesmo. Bom, pra começar, tem uma teoria que bombou na internet que liga as vítimas da morte lá do comecinho da franquia com o desastre que rolou nos anos 60. Bom, como a gente ficou sabendo no sexto filme, né, as pessoas que sobreviveram ao acidente da torre passaram, né, essa maldição pros seus descendentes. Ah, eu ia ficar com tanta raiva, tem um parente ali naquela torre. Não é, menina? Eu nem tenho culpa. O que eu tenho culpa que você teve, que você ia morrer lá atrás e não morreu? O problema é teu. Que eu vou ter a ver com isso? Eu já tenho tanta coisa pra fazer. Aí eu vou ter que ficar me preocupando Fugindo da morte. com a morte, sendo que a culpa é tua. Ah, dá licença. Tipo, bisavó, vai catar coco. Se vira, vovó. Bom, existe uma teoria que está sendo levantada que é: os personagens dos filmes anteriores podem ser descendentes das pessoas que não morreram no acidente da torre. Só que, como a gente disse no começo do vídeo, os diretores já afirmaram que essa teoria não é real, porque senão ela quebraria as regras do universo de premonição. Isso porque nos filmes antigos, os pais de vários personagens ainda estão vivos, o que não bateria com a lógica de que a morte mata as gerações em ordem. Então, colocar os visionários como descendentes dos sobreviventes do acidente da torre não ia fazer sentido na lógica dos filmes. Mas calma, isso não quer dizer que o filme ignorou totalmente essa ideia. O que Premonição 6 fez foi adaptar a teoria, pegando só um pedaço dela e transformando em algo novo. A avó da Stephanie, sobrevivente do acidente da torre, salvou várias pessoas no passado, mas sem saber marcou seus descendentes com a morte. Então a morte está atrás de toda a sua linhagem. Tem tanta teoria tentando explicar como que essa morte funciona que eu acho que até ela tá confusa. Imagina a pressão. Então, morte, vamos revisar aqui. Primeiro você mata uma galera no avião, depois mata a galera na estrada e agora tá perseguindo só uma família? Eu tô tentando inovar, não posso viver de voo 180 pra sempre. E essa ideia de que todo mundo era da mesma linhagem? Fake news, mas até que era boa, né? Olha, eu vou ter que chamar os diretores de novo, porque isso tá virando Dark com sangue. Ninguém valoriza meu esforço criativo. Porém, os diretores não contavam com a astúcia da minha teoria. Eles não contavam com a minha teoria. Ah, eles não contavam comigo, Vitória. Pra quem não assistiu nosso vídeo com críticas aqui no canal, eu vou mencionar de novo essa teoria que eu levantei, que é o seguinte: não necessariamente os descendentes das pessoas que sobreviveram no acidente da torre são os visionários. Isso porque, como os diretores disseram, não teria lógica com a história do filme. Isso porque a gente vê que tem alguns personagens que eles têm pais vivos. Então assim, como que a morte ia matar primeiro os filhos e não os pais, sendo que no sexto filme nos é apresentado que primeiro morre a primeira pessoa da linhagem, depois vai morrendo as outras pessoas, as pessoas mais novas, né? Então assim, isso não faria sentido pra história. Porém, como eu disse no nosso vídeo de crítica com spoilers, eu acredito que de repente eles poderiam ter seguido a ideia de que os visionários não necessariamente são os descendentes das pessoas que sobreviveram na torre. Como eu disse, né, de repente o Alex podia estar ali no avião com algum descendente, então por isso que ele tem a visão. Aí a Kimberly até é possível ser uma descendente porque a mãe dela morreu. Enfim, isso é apenas uma teoria minha. Se eles tivessem seguido por esse lado, até que poderia fazer sentido. Porém, os diretores já descartaram isso. O que dá a entender que nenhum dos primeiros 5 filmes está conectado com o acidente da torre, né? Mas de repente, né, vai que? Porque a gente sabe que premonição, primeiro eles jogam umas coisas, depois eles jogam outra, depois jogam outra, depois jogam outra, e a gente fala, ah, tá bom, aceito. Lembrando que a gente posta 6 vídeos por semana, então não se esquece? É, tem que lembrar, né? Primeiro você tem que lembrar, aí depois assim eles têm que fala? lembrar. Não, minha dúvida é assim que fala. Não se esquece? Não se esquece? Não se esqueça. Não se esqueça. É, lógico. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, senão você vai crescer, você não vai lembrar. E aproveita que ela lembrou vocês, então vocês vão esquecer já, então já se inscreve aí, pra não esquecer. Porque aí no próximo eu não vou lembrar nem de falar. E no próximo ela não vai lembrar, você vai se esquecer, e aí a gente vai ficar aqui sem inscrito. E a gente quer vocês aqui, né? É lógico, eu, hein? Quem que não quer? 9.000. Yeah! Caraca, 9.000 pessoas. A gente não conhece nem 100. É verdade, eu não conheço nem 100 pessoas, agora a gente conhece 9.000. Ai, gente.
Queria saber o nome de todo mundo. Mentira, Eu eu também. sei, mas não dá pra decorar, né? Não Pelo sei amor não, de porque Deus. tem uns de vocês que tem os nomes assim, 5943. Ah, é o 5943. Você é chamado assim aqui. Beijo, 5943. Beijo, 4221. Beijo, Gustavo da carrocinha. Outra figura que alimenta teorias desde o primeiro filme é o agente funerário misterioso que aparece em quase todos os filmes. Ele nunca morre, nunca se assusta e nunca é surpreendido. Parece que ele já viu tudo aquilo dezenas de vezes. E em vários momentos ele joga umas dicas pros sobreviventes, tipo, a morte tem um plano, ou quem morre e volta pode quebrar o ciclo. Em outro momento ele insinua que matar outra pessoa poderia transferir os anos de vida dela pra você. Só que ele nunca explica nada. Nunca mostra como e nunca confirma se é verdade. E isso sempre deixou os fãs obcecados. Será que ele é a própria morte? Ou será que ele é um agente dela? Ou só alguém que já tentou escapar e agora tá fadado a assistir os outros falharem também? Mas aí veio Premonição 6 e a coisa mudou. Descobrimos que o William era o último sobrevivente de um acidente evitado pela avó da protagonista. Ou seja, ele não era nada sobrenatural, ele só acabou durando mais. No fim, ele era mais uma peça do tabuleiro. E olha, sabe outra coisa que eu lembrei de lembrar eles? Ixi! Pra eles seguirem a gente no Instagram, porque lá a gente sempre traz atualizações do mundo do cinema. Então aproveita que eu te lembrei e vai lá pra você não esquecer. Ixi! E ativa o sininho, ó, lembrei de novo. Outra lembrança, ativar o sininho que tem que... Mas mesmo que todas essas teorias, né, que interligariam o filme de uma forma mais concreta está caindo por terra, principalmente depois que os diretores vieram cagar na nossa cabeça, existe uma ordem certinha assim e é uma certa cronologia que acaba interligando sim os filmes. O ponto de partida real da história é Premonição 5, que mostra o acidente da ponte. Ele parece até só mais uma tragédia da morte. Até que no final a gente descobre que os personagens estavam no voo 180, ou seja, era uma prequel. Nossa, esse momento pra quem não tinha visto, né, tipo... Cara, meu Deus do céu, assim, é um dos melhores momentos de toda a franquia. Isso é muito bom, porque ninguém tava esperando. É, Isso é muito legal. isso é muito legal. Nossa! E aí depois vem a primeira premonição, né, que é quando a gente vê o Alex vendo o avião explodindo. Ele salva algumas pessoas, mas isso bagunça o plano da morte e ela começa a ajustar a fila. Premonição 2 se passa um ano depois e mostra que a bagunça do voo 180 afetou várias vidas. Os sobreviventes do acidente da estrada só estavam vivos por causa das mortes do primeiro filme. A morte começa a agir de forma mais estratégica e surge a ideia de vida por vida. Depois vem Premonição 3, que introduz as fotos premonitórias, provando que a morte já sabe tudo desde o começo. Mas além disso, ele também reforça a continuidade da franquia. O voo 180 é mencionado numa reportagem na TV e a protagonista comenta ter visto na TV acidentes parecidos com o que ela viveu. Ou seja, os eventos dos filmes anteriores viraram notícias dentro daquele universo. E em seguida vem Premonição 4, que é o mais fraco da saga, mas que ainda mantém a fórmula e que mostra que ainda assim é impossível escapar. Mesmo com um elenco novo, o filme mais uma vez faz conexão com os filmes anteriores, né? Até porque quando os personagens estão pesquisando sobre acidentes parecidos, eles descobrem o voo 180, o acidente na montanha-russa, o acidente na estrada. É como se os sobreviventes estivessem começando a mapear esse padrão macabro, mesmo sem entender como escapar dele. E já o sexto filme, né? A gente trouxe aqui algumas teorias de como ele pode estar conectado aos outros 5 filmes, porém a gente precisa de um sétimo filme para saber para onde a história vai seguir. Então já deixa aqui nos comentários qual a sua teoria favorita dessa franquia. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!